Imagine você deixar tudo para trás, a casa, o conforto, o conhecido, e partindo para um desconhecido com apenas uma mala de coragem e uma alma cheia de sonhos. Pois é, meus amigos, hoje vamos falar um pouquinho sobre Os Três Mosqueteiros, um livro de Alexandre Dumas, um livro que traz para nós uma esperança de alguém que veio do nada e conseguiu conquistar algo muito maior. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de riqueza, estou falando de aquela liberdade, aquela honra, aquela glória que uma grande parte da população quer passar, uma grande parte da população quer ter. E nada mais, nada menos do que um personagem muito conhecido dentre nós do livro Os Três Mosqueteiros. E quem é esse personagem que surge? D'Artagnan. É assim que começa essa história de D'Artagnan. Um jovem gascão, pobre, impulsivo, cheio de vontade de provar para o mundo que era alguém. Conhece alguém assim? Conhece alguém que tem muita vontade de querer mostrar para o mundo que é alguém, que é impulsivo, que é pobre, mas que é cheio de vontade? Acredito que uma grande parte da população, ainda mais falando de Brasil, né? Mas esse livro, Os Três Mosqueteiros, ele chega a Paris sonhando em se tornar o mosqueteiro do rei. Ele sai de casa sem nada, sai ali com uma espada toda velha, e aí ele começa podemos dizer, essa saga. Mas o que ele encontra é algo muito maior que o cargo, é algo muito maior que a glória. Ele encontra aquilo que Aristóteles fala, que quando uma amizade é como se fosse um encontro de duas almas tornando uma só, sabe? Então, o que D'Artagnan encontra é algo esplêndido, é algo que é muito maior que cargo, é muito maior que glória. Ele encontra amizade, lealdade e principalmente aquilo que a maior parte das pessoas buscam, que é ter um propósito. Aliás, pergunto para você, qual é o seu propósito de vida? Quem são as suas amizades? Você se considera um amigo leal? Então, essas três características, D'Artagnan acaba por descobrir, acaba por florescer. A amizade, a lealdade e o propósito. E aí, nasce um lema que faz com que todos girem em torno de uma única pessoa, em torno de um único grupo, que é um por todos e todos por um. Quem nunca ouviu esse lema? Quando você vai jogar um futebol, todo mundo coloca a mão lá em cima, um por todos, todos por um, ou seja, é a união, é o nascimento de algo que é muito maior do que a própria individualidade, né? Parece que um por todos e todos por um é uma frase simples, mas dentro dessa frase mora uma força que o tempo não consegue apagar, uma força que o mundo moderno, ele precisa reencontrar, que é a união. A união, ela faz a força. A união, ela transporta, ela carrega, ela leva adiante. Ela não é um corredor de 100 metros, ela é um maratonista. Daí a grande importância da gente entender essa grande frase, um por todos e todos por um. Né? No primeiro ato é o encontro com o destino. Então, logo depois de chegar ali nos primeiros dias em Paris, D'Artagnan, ele faz aquilo que todo jovem sonhador faz quando chega em um lugar novo, né? Mete os pés pelas mãos, briga com as pessoas, discute, acha que está certo, não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Mas é nesse momento que D'Artagnan, ele demonstra quem ele realmente é. É nesse momento que D'Artagnan, ele busca a sua essência, ele busca ser algo mais, ele busca transformar a vida e a existência
de todos que estão ao seu entorno. Então, ele briga com pessoas erradas, ele quase que se mete em confusão, que quem manda de verdade não é nem ele. E aí ele começa a refletir, bom, eu tô brigando com alguém que, na verdade, é aquele cara que manda aqui. Então, em um só dia, ele desafia 3 dos maiores espadachins da França, que é aqueles que ele encontra que ele vai começar a criar confusão. E quem são esses 3? Muito famosos? Athos, Porthos e Aramis. Mas o que começa com um duelo acaba virando uma irmandade. Por quê? Porque agora D'Artagnan ele se junta a esses 3 mosqueteiros. Então esses 4 homens, tão diferentes entre si, descobrem que eles vão compartilhar algo muito poderoso. Que é o quê? A fé uns nos outros. Essa fé os une de uma maneira que nada, nem o tempo, nem a política, nem o medo, nem a distância vai conseguir destruir. É isso que eles buscam ali naquele momento. Então, a amizade deles, ela é verdadeira. É uma verdadeira espada que corta o impossível. Aquela espada velha que ele pegou acaba se tornando algo muito maior. Acaba se tornando uma espada verdadeiramente leal. Né? Então, a primeira reflexão que vem do livro dos 3 Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, né? É a amizade como um ato de coragem. Já dizia o filósofo chinês Confúcio, a amizade ela é um espírito em 2 corpos. Remete um pouco ali em Aristóteles, para vocês terem ideia da grande importância desses 3 mosqueteiros ao encontrar D'Artagnan. Né? Então, existe também um poeta muito famoso, mas muito famoso mesmo, lá do Líbano. Acredito que ele deva ser o poeta mais famoso que existe no Líbano, tá? Chamado Gibran, Khalil Gibran. Ele diz o seguinte: a amizade é sempre uma doce responsabilidade, nunca uma oportunidade. Eu não tenho que procurar ter uma oportunidade numa amizade, mas ser responsável para que ela floresça, para que ela continue, para que ela prossiga. Então, os 3 mosqueteiros nos ensinam exatamente isso, né? Que a amizade ela está acima do ego. A amizade está acima da riqueza. A amizade não é uma conveniência. A amizade é uma aliança. É estar presente mesmo quando tudo desaba. Athos, Porthos e Aramis são os 3 personagens que vão ali com D'Artagnan percorrer todo o processo. Athos, ele é o mais nobre, é melancólico. Porthos é o mais forte e vaidoso. Aramis já é aquele sonhador dividido entre a fé e a espada. E quem é D'Artagnan? D'Artagnan, ele é impetuoso, ele tem um coração pulsante, ele tem um coração vibrante, ele luta pelos seus objetivos. Ele não é aquele que fica no mundo da imaginação. Ele é aquele que vai para a ação. Ele é o coração pulsante dessa história. Então, juntos, eles provam que a verdadeira força nasce quando o eu se transforma em nós. No seu trabalho, na sua família, no meio social que você vive, ninguém faz nada sozinho. É necessário ter uma junção, é necessário ter uma amizade, é necessário ter uma aproximação, é necessário ter uma confiança. É isso que esse livro fala. É isso que esse livro, Os 3 Mosqueteiros, está transmitindo para nós. E talvez, num tempo em que cada um sozinho luta aí para ter mais atenção, mais status, pensando nos dias de hoje, né? Mais likes, nós precisamos lembrar do valor de lutar juntos, não de ser sozinho, não de estar ligado a uma única maneira, a uma única disposição. Então, no segundo ato, começa a entrar ali a ideia do amor
o dever, a queda. Então, no meio de todas essas aventuras, aparece uma mulher, né? A Milady de Winter é uma mulher bela, é uma mulher inteligente, mas também é uma mulher implacável, né? Ela é aquela que vai tentar desvirtuar ali os caminhos corretos a seguir. Então, ela é um enigma entre uma santidade e o pecado. E é com ela que Alexandre Dumas, o autor desse livro, Os Três Mosqueteiros, ele mostra o lado sombrio do coração humano. Em que sentido? Ah, que a mulher é algo sombrio? Não. Ele quer demonstrar que se você perder o foco, se você perder o caminho, se você perder a direção, você se perde na sua existência. Então, Milady, ela é o espelho que reflete a fraqueza dos heróis. E lembra a cada um deles e a nós mesmos que o bem e o mal vivem dentro do mesmo peito. É nessa mistura de amor, de tragédia, de ideal, de realidade que Dumas vai construindo aqui a sua chamada genialidade. Então vocês percebem que o quão é importante a leitura dos Três Mosqueteiros? Ela é uma leitura muito, mas muito, muito forte. Né? Eu poderia fazer algumas comparações aí com vocês, por exemplo, de filósofos como Nietzsche. Né? Nietzsche dizia: aquele que tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Ou seja, não é como eu vou enfrentar as coisas, mas é o porquê que eu devo enfrentá-las. E D'Artagnan, ele tinha um porquê. Não era só o desejo da glória, era a busca de um significado. Era a busca de um propósito. E eu pergunto para vocês que estão aí me assistindo, meus amigos, qual é o seu propósito de vida? O que você busca para a sua existência? Aliás, você já encontrou o seu propósito de vida? Será que é tão simples assim? De ser parte de algo que fizesse o coração flamejar? Ser parte de algo que fizesse o coração queimar? Você já criou um objetivo? Então é isso, meus amigos. É o que falta em tanta gente hoje. Né? O que eu quero da minha vida? Eu quero deixar minha vida me levar, a vida leva eu? Aquela música igual o Zeca Pagodinho fez? Aquela é a coisa mais errada do mundo. Não existe deixa a vida me levar, a vida leva eu. Isso é tragédia. Você deve criar a sua existência. Esse negócio de deixa a vida me levar, a vida leva eu, não acontecia com o D'Artagnan. Muito pelo contrário. D'Artagnan, ele tinha um motivo para viver com intensidade. Ele tinha um motivo para se levantar, mesmo depois das quedas. Já dizia aí um ditado japonês: caia 7, levante-se 8. Era assim que D'Artagnan encarava a sua vida. Era assim que ele encarava a sua existência. D'Artagnan, ele tinha um espírito de herói. Já viram falar num antropólogo chamado Joseph Campbell? Ele dizia que toda história é no fundo uma só. A jornada de um herói. O herói que sai do sofá, que sai do conforto, que enfrenta o desconhecido, que erra, que perde e que retoma, que se transforma. Ou vocês acham que o campeão mundial ele é campeão mundial por toda a vida? Não. É necessário ele retomar. É queda, é superação. E é assim que a vida vai passando. É assim que os heróis vão demonstrando a que eles estão. Então D'Artagnan é esse herói. Ele não é o herói perfeito das histórias, mas ele é um herói real. Ele é um herói que tropeça na dúvida, mas que não desiste. Quanto de nós temos dúvidas e desistimos no meio do caminho? Ele vai até o final. Quanto de nós não começamos algo e nunca terminamos? Aquela dieta, aquela academia, aquela leitura daquele livro, aquele concurso, aquela construção. Ou seja, D'Artagnan
era aquele que, por mais que pudesse haver uma fagulha de dúvidas, ele não desistia, ele seguia adiante, ele lutava. Então, eu poderia trazer vários pensadores aqui para a gente debater essa própria ideia de D'Artagnan. Lá no Oriente, lá na China, tinha um pensador chamado Lao Tse, que ele dizia: dominar os outros é força, dominar a si mesmo é o verdadeiro poder. Sei que não é fácil, mas essa é uma das mensagens, né? É isso que D'Artagnan descobre, que a espada mais afiada, ela é o autoconhecimento. Quem eu sou, o que eu busco para minha vida, né? E aí ele vai entender qual é o verdadeiro duelo da sua existência, né? E o verdadeiro duelo é aquele que é travado dentro da própria alma. Não é aquele que é travado fora e no terceiro ato o tempo passa, mas o terceiro ato desse livro é que, por mais que o tempo passa, o ideal permanece. Pensem em vocês, os anos passam, os mosqueteiros envelhecem, o mundo muda, mas o lema deles continua vivo. Um por todos e todos por um. Ou seja, é a união. Se um tropeçar, você pega pelos braços, carrega consigo. Não fica ninguém para trás. Essa é algo extraordinário que é criado por Alexandre Dumas. É algo que a humanidade, muitas das vezes, deixa passar despercebido. Então, os Três Mosqueteiros, eles provam que o tempo pode levar o corpo, mas não leva o propósito. Porque quando você luta por algo maior do que você mesmo, olha que interessante, você se torna imortal. Por que você se torna imortal? Porque você superou tudo aquilo. Muitas das vezes, aquilo que você fala ecoa na eternidade. Mas quando você luta por algo maior, você realmente se torna imortal. Na França, muitos pensadores, né, muitos escritores, muitos autores, Alexandre Dumas, Victor Hugo, né? E Victor Hugo, ele era amigo de Dumas. E ele disse certa vez que nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Crie a sua ideia, vá atrás, busque. Quem sabe ela possa vir a florescer. Então, os Três Mosqueteiros, eles vão demonstrar isso, juntamente com D'Artagnan, né? E talvez o tempo tenha chegado de novo. O tempo de reacender o espírito dos mosqueteiros dentro de nós. De relembrar a lealdade, a justiça e o amor. De uma maneira que eles possam se tornar as armas mais revolucionárias que existem. Cara, se você tem alguém leal ao seu lado, se você tem alguém que busca por justiça, e se você tem alguém que o ame, agarre com a maior força que você tiver. Se você tem lealdade pelo seu objetivo, pelo seu propósito, se você luta pelo seu propósito com justiça, e se você sabe o que você quer, se você ama o seu propósito, agora é a hora de você lutar. É isso que D'Artagnan está tentando colocar, incutir em nossa mente. Pense então no livro dos Três Mosqueteiros. Tente encontrar uma solução para a sua existência. Busque ao máximo. Sonhe. E eu te pergunto, o lema dos Três Mosqueteiros é um por todos e todos por um. Qual é o seu lema? O que te faz levantar quando o mundo parece zombar dos seus sonhos? Já pensou sobre isso? D'Artagnan, ele partiu com uma espada enferrujada.
mas um coração valente. Enfrentou as maiores adversidades que poderiam existir naquele momento. Enfrentou reis, cardeais e seus próprios medos. Você pode não ter uma espada, mas você tem algo muito mais poderoso, que é a vontade. A vontade de sonhar quando tudo parece impossível, de ser leal no mundo perverso, no mundo cínico, mas de continuar acreditando mesmo quando riram de você. Então, essa é uma das grandes mensagens aí do livro Os Três Mosqueteiros. Existia lá no Oriente um poeta persa chamado Rumi, que ele dizia: levanta-te, não fique quieto, asas foram feitas para voar. Olha que coisa grandiosa, olha que coisa maravilhosa. Então, meus amigos, levante-se, pegue a sua espada, empunhe sua coragem, mas também cerque-se de amigos que caminhem lado a lado com você, não na frente nem atrás, mas lado a lado, que caminhem junto com você e viva com ousadia, aquela ousadia que os três mosqueteiros viveram, com uma alma em chamas e um coração em luta. Sabe por quê? Porque o mundo ainda precisa de sonhadores valentes, como você que está aí na sua casa, assistindo da sua televisão, do seu celular, do seu tablet, enfim, do seu notebook. Que você transforme a sua existência, que você sonhe, que você não abaixe a sua cabeça, que você viva com intensidade, que você viva com honra e viva com fé, sendo leal a você e aos demais. E quando a dúvida chegar, e ela sempre vai chegar, lembre-se da frase que atravessou séculos: um por todos e todos por um. E que nunca te falte coragem para ser um herói da sua própria história. Que você seja o protagonista, que você seja o ator principal da sua história. Que você não fique sentado, mas que você fique no palco, atuando, criando novas oportunidades no desconhecido. Porque no fim das contas, meus amigos, os três mosqueteiros, ou os mosqueteiros, somos todos nós. E o mundo ainda é nosso campo de batalha. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do review desse livro, Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas, com o personagem principal que é D'Artagnan, né? E mais ali os outros personagens, né? Cada um com a sua percepção de vida, cada um com a sua estética, né? Com valentia, com melancolia, com habilidade, com lealdade, mas que no fim das contas se transformaram em verdadeiros amigos, tá bom? Então, a dica de leitura dessa semana é Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, com 25 minutos quase, dê o seu joinha aí, curta, compartilhe, reflita sobre a sua existência e transforme a sua existência. Só depende de você, meus amigos, tá bom? Então, ótimo dia, espero vocês aí no nosso próximo vídeo, e foi um review aí dos Três Mosqueteiros. Tchau, tchau, pessoal, beijo e abraço.